A gente está de volta com o Repórter Setorial. De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, o Brasil possui mais de 33 mil pessoas na lista de espera por algum órgão. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, desde 2013 para cá, houve um aumento no número de doadores, mas a mortalidade nas filas de espera atinge entre 30% e 40%. A saída é aumentar o número de doadores, e isso só é possível através da conscientização familiar. Para ser um doador, é preciso manifestar a vontade para a família. Então, para se tornar um doador de órgãos, você precisa manifestar para a sua família que você quer ser um doador. Por que eu estou dizendo isso? A legislação muda e cada país tem uma legislação. E a legislação brasileira mesmo já mudou algumas vezes. Atualmente, a lei é a família concorda ou não com a doação. Então, por exemplo, não adianta você deixar um documento escrito. Não adianta você registrar para alguém se, na hora que a sua família for consultada, ela não souber ou não tomar a decisão. Porque como o doador, nessa hora, teve morte cerebral, obviamente ele não pode tomar nenhuma decisão naquele momento. Então, esta decisão, quem toma legalmente no Brasil, é a família que autoriza ou não a doação de órgãos. Os órgãos retirados de uma pessoa saudável que sofreu morte cerebral podem beneficiar pelo menos 9 pessoas, que podem receber coração, pulmões, rins, fígado, córneas e pâncreas. O Sistema Nacional de Transplante foi criado para dar maior controle e organização para a atividade. O transplante de órgãos e tecidos só pode ser realizado pelos estabelecimentos de saúde previamente autorizados pelo gestor nacional do Ministério da Saúde. Foi assim com a Karen, que descobriu uma doença na córnea quando ainda era adolescente. Ela tinha ceratocone. Bom, o ceratocone é uma doença na córnea, a membrana transparente, primeira película, como se fosse uma lente transparente de uma câmera. É a primeira onde a gente consegue até tocar, a sensibilidade é bastante alta, né? A córnea é essa primeira película do olho, então o ceratocone é uma doença nesta membrana chamada córnea. E alguns fatores como alergia, coceira, hábito de coçar os olhos, fatores genéticos também, fazem com que essa córnea apresente uma deformidade progressiva. Então ela vai ficando cada vez mais com o formato de cone, mais pontuda, com uma inclinação principalmente no setor inferior da córnea. Em vez de ela ser redondinha, ela ganha um ângulo bem pontudo. E esse ângulo pontudo distorce a visão. Eu descobri, estava na 8ª série, na minha adolescência. E aí eu tinha 13 anos de idade quando eu descobri. Eu lembro que eu estava sentada na fila da carteira, né, vendo a lousa, e de repente eu não comecei a enxergar. E eu sempre sentei no fundo, né, ou no meio, no fundo, e eu comecei a não enxergar. De repente começou a diminuir a visão, assim, dar uma perda de visão. Aí que eu descobri que veio o meu ceratocone, né. Antigamente nem se falava o que era ceratocone, né? E hoje em dia, né, é muito comentado, né, esse problema ceratocone. E aí eu passei no médico, fiz vários exames, várias topografias. E aí era mesmo esse ceratocone, né, que eles falam que é hereditário, né? Aí eu descobri uma parte de pai, uma prima minha que tem, e parte de mãe. Uma tia minha que descobriu agora com 40 anos, né? Mas o mais complicado foi o meu, que aí eu comecei a usar lente de contato, nunca pude usar um óculos, né? Nunca pude usar um óculos e aí é só com lente rígida, né? Uma lente acrílica rígida e demorou muito a minha adaptação com a lente de contato. Aí foram dos meus 13 aos 18 anos, tentando adaptar com a lente de contato. Eu só sei que eu adaptei com 18 anos a lente aí que eu fazia, né? Que é chamado de piggyback, é uma lente gelatinosa e por cima a lente rígida, pra gente ter esse conforto no olho, né? Aí dos 18 aos 26 anos que eu consegui usar essa lente de contato, né? Então foram no total 4 lentes de contato, que eu usava 2 em cada olho. E por usar muitos anos lente de contato, começou a dar úlcera no meu olho, né?
E aí o olho não conseguiu mais suportar a lente de contato, e aí que foi para o último recurso, né? Foi para o transplante, né? Nos casos muito avançados, existe a necessidade de se fazer um transplante de córnea chamado penetrante, né? Quais são esses casos? Quando já existe uma deformidade importante com cicatriz, né? O cicatriz no centro da córnea, ela fica uma cicatriz branca, o centro da córnea fica um pouco opaco, né? Em quase todas as camadas. Nesses casos, o transplante penetrante, que é a córnea toda, a córnea em espessura toda, né? Nos casos que não são tão avançados, uma técnica mais moderna e que tem melhores resultados pós-operatórios se chama transplante lamelar. Lamelar é quando você tira as camadas mais superficiais da córnea, né? Você tira as primeiras camadas preservando as últimas que não estão envolvidas na curvatura da córnea, né? Então esse transplante, ele é, vamos dizer assim, mais saudável para o olho. Quando ele é possível de ser realizado, ele vai melhor, porque diminui os riscos de rejeição, né? Então as duas modalidades de transplante principais são o transplante penetrante e o transplante lamelar, que a gente considera hoje como a técnica ideal para os casos que precisam de transplante de córnea. A Karen, quando chegou no nosso consultório, no Hospital das Clínicas, ela precisava de um transplante penetrante. Ela já tinha cicatriz na córnea dos dois olhos. O caso dela era bastante avançado. Ela enxergava quase que só vultos nos dois olhos. Depois do primeiro transplante feito em 2012 no olho esquerdo, Karen foi se recuperando, tirando aos poucos os 16 pontos que levou na cirurgia. Mas algo aconteceu. Eu tive um comecinho de rejeição epitelial, mas com colírio, corticoide, né? A gente conseguiu salvar esse transplante. E aí, com o transplante, eu consegui usar óculos, eu nunca pude usar um óculos, né? Voltando, antes de fazer o transplante, eu fiquei 6 meses sem enxergar, praticamente. Era 5% de visão que eu tinha. Eu estava fazendo faculdade, eu estava no meu 3º ano de faculdade. E, nossa, eu não enxergava a lousa de jeito nenhum. Foram 6 meses, assim, bem difícil para mim. Mas eu não desisti da faculdade, eu fui lá enxergando assim, falei, vamos, vai dar certo. Eu consegui, mas foram também 1 ano sem dirigir, também não consegui de dirigir. Aí depois do transplante, foi o transplante, deu certo. A partir daí, a qualidade de vida da Karen era outra, melhorou bastante, mas com o tempo, o outro olho piorou. E em 2016, Karen precisou de transplante no olho direito também. Aí eu fiz de novo, mas antes desse transplante, eu fiz um crosslink. Esse crosslink é para a gente estacionar o ceratocone. Que chama crosslinking da córnea. É uma cirurgia a laser, vamos dizer assim, que endurece a córnea, deixa ela mais firme, o colágeno dela mais resistente e estabiliza a curvatura da córnea, ela para de entortar. Depois do crosslinking, ela fez outro transplante. Karen novamente está sofrendo uma rejeição, mas com os medicamentos receitados pelo médico está tudo sob controle e nunca teve tanta qualidade de vida desde que descobriu a doença. Nossa, é outra coisa, é uma benção, né, de ter acontecido. Nossa, do que eu passei, foram desde os meus 13 anos de idade, isso vou fazer 32 anos, né? É uma caminhada longa, né? Eu já passei por várias coisas, várias complicações, mas eu nunca fiquei abatida, nunca, sempre corri atrás das coisas que eu quero e também eu sempre fui atrás dos meus médicos também, né? Principalmente esse Dr. Aníbal Muti, que me ajuda até hoje. Ele me encaminhou para vários especialistas também, né? E graças a Deus, a visão que eu tenho hoje, graças a eles. O acompanhamento é sempre obrigatório, né? Se você quiser ter o olho saudável depois de um transplante, tem que manter o acompanhamento. E depois de uns certos anos, 5 anos aproximadamente,
o colágeno da córnea transplantada é substituído pelo colágeno que a própria pessoa produz. E às vezes ele carrega esse problema, essa fragilidade que a pessoa tem no colágeno da córnea. Então, alguns casos de ceratocone volta, né? Algumas outras doenças da córnea que precisam de transplante, algumas distrofias corneanas também, né? Eles podem voltar depois de alguns anos do transplante e a pessoa necessitar eventualmente de um outro procedimento de transplante de córnea. Acontece, então o segredo ali é acompanhar regularmente com um médico de confiança. Na edição de hoje você viu, segundo a Associação Paulista de Supermercados do Vale do Paraíba, o preço dos alimentos devem ficar mais caros no próximo mês. Palestra em Taubaté vai lembrar o Dia Internacional contra Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Lei municipal em Jacareí obriga estabelecimento a divulgar o número do Disque Denúncia de violência contra a mulher. Jogos da Copa podem ser problema para torcedores que extrapolam nas comemorações. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje do Repórter Setorial. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite a nossa página no Facebook ou no nosso canal do YouTube. A gente volta amanhã para uma nova edição. Até lá!